Imagine você estar vivendo em futuro distópico onde apenas algumas cidades existem e que tudo ao redor delas foi destruída e ficou conhecida como a Terra Maldita, e que o único refúgio é viver nas megacidades, lugares marcados por violência, corrupção, miséria e crime. E principalmente um lugar controlado por um grupo de elite com poder de fogo que podem decidir, controlar leis, julgar e condenar qualquer um que ousar quebrar a ordem e que autoproclamaram juízes. Pois esse é o mundo do personagem conhecido como Juiz Dredd, Super Geeks. Então se você quer conhecer mais, fique aí. As histórias do Juiz Dredd começaram a ser publicadas em 1977 na segunda edição da revista em quadrinho da 2000 AD publicada no Reino Unido, criado pelo roteirista John Wagner com apoio do conhecido como o pai dos quadrinhos britânicos, Pat Mills, e também com a arte do desenhista Carlos Sanches Esquerra. John Wagner desenvolveu a história com base na essência pensada pelo Pat Mills. Com isso, John pegou suas histórias desenvolvidas anteriormente com policiais linha-duras e violentos de Nova York com o poder de fazer a justiça das suas maneiras. Com isso nasceu o personagem primeiramente com o nome de Dredd em uma tira de terro, e que mais tarde foi modificado para Juiz Dredd como sugestão do editor Gosnell Kevin. O Juiz Dredd pode ser considerado um dos maiores exemplos de anti-herói dos quadrinhos, com uma representação de um herói que tenta fazer o bem, mas da forma mais dura e muitas vezes agressiva. A história de Juiz Dredd começa em um futuro devastado por guerras nucleares que transformaram grande parte do planeta em um deserto radioativo conhecido como Curse de Arf. O que restou da humanidade se concentra em imensas megaestruturas urbanas chamadas megacidades, e a mais famosa delas é Mega City 1, localizada na costa leste dos antigos Estados Unidos. Com centenas de milhões de habitantes vivendo exprimidos, desemprego altíssimo, pobreza e criminalidade constantes, o antigo sistema jurídico se tornou incapaz de lidar com a sociedade. Para impedir o colapso total, os governos criaram o sistema dos juízes, agentes treinados desde a infância para serem polícia, juiz e executor ao mesmo tempo. É nesse contexto que nasce Joseph Dredd. Ele não veio ao mundo de maneira natural. Foi criado em laboratório como um clone do lendário juiz supremo Eustace Fargo, o fundador do sistema dos juízes. Desde criança, Dredd passou por um treinamento rígido na Academia da Lei, moldado para servir ao sistema com total obediência, sem hesitação e sem questionamentos. Quando finalmente se torna juiz pleno, Dredd assume patrulha nas ruas caóticas de Mega City 1. Ele rapidamente se destaca por sua eficiência brutal, sua incapacidade de ser corrompido e sua dedicação quase fanática ao cumprimento da lei. Ao longo dos anos, enfrenta gangues futuristas, mutantes, terroristas, mega-criminosos e ameaças sobrenaturais, sempre mantendo o rosto coberto, reforçando a ideia de que ele não é um indivíduo, mas a personificação do próprio sistema. Dredd envelhece dentro da cronologia oficial, não é um personagem que permanece jovem. Com mais de 70 anos, ele continua patrulhando e impondo a lei, e os roteiristas exploram o impacto físico e psicológico dessa vida dedicada apenas à obediência. A cidade, por sua vez, se torna cada vez mais distópica e absurda, refletindo tanto críticas sociais quanto exageros satíricos. Com o passar das décadas, Dredd também começa a questionar, ainda que de forma sutil, certos aspectos do sistema que sempre defendeu com devoção absoluta. Um dos momentos mais marcantes dessa mudança acontece em Necrópolis, quando um fanatismo surgido dentro do próprio corpo dos juízes leva à morte de milhões de cidadãos. É nesse ponto que Dredd percebe algo fundamental: os juízes não estão lá para proteger a cidade, eles a controlam, dominam e moldam através do medo. Essa percepção é importante porque revela a natureza ambígua do regime de Mega City 1. Embora não seja abertamente chamado de fascista, o sistema dos juízes apresenta características típicas de regimes autoritários extremos: a concentração total de poder em uma elite armada, a eliminação de direitos civis, o uso de força como primeira resposta, a vigilância massiva e a substituição completa do sistema judicial por um corpo militar. A própria existência de Dredd, criado em laboratório, condicionado desde criança, obediente à lei acima de qualquer moral individual, é um símbolo claro de um Estado que deseja produzir agentes perfeitos para sustentar sua autoridade absoluta. O Juiz Dredd já apareceu em outras mídias além dos quadrinhos como em 2 filmes, animação,
livros e além de participações em jogos. O filme de 1995, dirigido por Danny Cannon e com Sylvester Stallone no papel do juiz Dredd, a sinopse do filme é: no terceiro milênio, o mundo mudou. O clima, as nações, tudo entrou em revolta e o planeta se transformou em um deserto insalubre e desolado, conhecido como a Terra Maldita. Milhões de pessoas habitavam as escassas, megacidades, onde bandos errantes e selvagens urbanos geravam tamanha violência que o sistema judiciário não podia controlá-los. A lei como conhecemos entrou em colapso. Da decadência surgiu uma nova ordem, uma sociedade regida por uma nova força de elite da polícia, que atua como juiz, júri e carrasco, que são conhecidos como os juízes. Dredd, o mais lendário dos juízes, é vítima de um plano que o incrimina como assassino e acaba banindo-o da cidade onde vive. O segundo filme do juiz Dredd foi lançado em 2012, dirigido por Peter Travis. O Dredd aqui é interpretado por Carl Urban e a juíza Anderson é interpretada pela atriz Olivia Thirlby. A sinopse do filme é: o juiz Dredd vive na megalópole Mega City 1, um oásis de civilização na Terra Maldita, cerca de 120 anos no futuro. Bastante temido pelos infratores da lei, ele acumula os cargos de polícia, de juiz e ainda tem o poder de executar suas sentenças. Um dia, ele é encarregado de treinar uma candidata a juíza com poderes mediúnicos, e neste primeiro dia de teste os dois enfrentam a maior e mais perigosa traficante de drogas do local. Além de ter alguns jogos como o Juiz Dredd de 1996 lançado para Commodore 64, ZX Spectrum, Juiz Dredd de 1995 lançado para SNES, Mega Drive, Juiz Dredd, Dredd vs. Morte lançado para PS2 e PC, Juiz Dredd, Countdown to Sector 12 para mobile, Juiz Dredd, The Mobile Game de 2012, Juiz Dredd vs. Zombies de mobile lançado em 2011, Juiz Dredd, Crime Files lançado em 2019 para o mobile. Mostrando a variação de mídias que Juiz Dredd chegou e o tamanho de seu impacto dentro da cultura pop mundial. Mas e aí, Super Geeks, vocês gostaram de saber mais sobre as comics do Dredd? Digam aí nos comentários, e não se esqueçam de curtir, se inscrever para novos conteúdos do universo do Dredd e geeks em geral, e até o próximo vídeo.